estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Sem Cerimônias, com duas pessoas incríveis. E eu estou muito feliz de ter você aí, ó, do outro lado com a gente. Nessa edição, nós estamos no Rio Grande do Sul, em parceria com a UED. E esse episódio é mais do que especial, porque nós vamos conversar com os dois por trás dessa empresa tão magnífica que vem ganhando todo o Brasil e o mundo também. Hoje aqui comigo nós temos o Dani e o Márcio, que são os CEOs da UED. Tô feliz, gente. Gostei dessa Obrigada. promoção que tu me deu, já colocou um CEO. Ué, não é CEO ainda não, gente? Não, sou CEO também, né, Márcio? Não, eu brinco que nós dois somos os síndicos. Mais ou menos. E a gente está aqui por um momento muito especial de vocês. Afinal de contas, são quantos anos? 15 anos. Eita. Mais ou menos, né, Márcio? Porque tem duas histórias isso aí, né? Tem duas histórias aí. Ah. Mas são 15 anos, né, como produto. E, bom, primeiro, obrigado, Grazi, por aceitar o nosso convite, né, de vir, né, fazer essa conexão, essa ponte aérea Rio-Porto Alegre, né, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Pra gente é uma honra estar com o podcast, né, desde a sua, acho que da primeira temporada, né. Estamos juntos aí há um tempo. E pra gente é uma satisfação muito incrível, assim, poder ter você aqui, né, dentro da nossa casa, né, do nosso estúdio. Tô com o uniforme, ó. Pra gente poder também contar um pouquinho da nossa história e compartilhar aí com todos os telespectadores. Maravilha. E eu tô bastante feliz, assim, o Márcio, a gente já conversa, e agora eu tenho a presença ilustre do Dani, né, que... Eu até brinquei contigo, né, Grazi, que tu me promoveu a CEO. É que, na verdade, essa história que o Márcio tá contando de ser síndico, ela é uma história verídica, né? Na verdade, a gente não consegue explicar para os nossos filhos o que a gente faz, né? Na verdade, eu e o Márcio fundamos a UED em 2011, né, Márcio? 2010, né, foi a primeira versão da UED, na época era Me Casei, o nome do nosso produto. E foi uma... Na verdade, já vinha sendo construído, né? A gente vinha trabalhando dentro do produto, que a gente ainda nem sabia muito bem o que a gente queria fazer ali. A gente só entendia que queria construir algo, né? E construímos muitas coisas antes, todas, né, melhores do que a ideia original, que na época ainda se chamava Me Casei. E passamos por muitas ideias diferentes, todas fracassaram muito bem, né, Márcio? E na verdade, assim, Grazi, a que a gente menos tinha, talvez, a pretensão, né, Márcio, que desse certo, assim, foi aquela que... que hoje a gente está. Hoje que a gente está, assim, acho que muito pela persistência do Márcio. Me lembro nos primeiros dias, a gente sempre conta isso contou tantas vezes isso que a gente já não sabe o que é verdade e o que é mentira, assim, nessa história toda, assim, né? Isso é o problema do podcast, assim, né? Ficar registrado tudo isso que a gente está contando, né? Mas eu me lembro bem, assim, a gente se conheceu com 23, talvez eu tinha 23, o Márcio já tinha 25, 26, talvez, né, Márcio? Tinha bastante cabelo. Era uma época que tinha cabelo, então... E a gente já estava nessa onda, assim, de tecnologia, assim, Mas o Márcio tem cabelo, gente. Não. São poucos, mas ele tem. Segundo a Grazi, eu tenho fiapos. Mas tem. E ali por 23, 25 anos a gente se encontra, né? Tem a primeira experiência profissional juntas, já numa empresa de alto crescimento, assim, de tecnologia. Não era a nossa empresa, evidentemente, né? E a gente estava num momento muito parecido da vida. E dois garotos, né? Com ideias não revolucionárias, mas um pouco radicais, assim, de pensamento. E decidimos criar ali naquele momento coisas para a gente se divertir, né? Eu acho que esse foi sempre o nosso principal propósito desde daquele momento. Criamos uma ideia para resolver um problema que a gente tinha, evidentemente, criar e planejar os nossos eventos. A gente gostaria de participar de forma ativa, né? A gente sabe que é um mercado tradicional, etc., falando especificamente de casamentos, mas sempre fomos muito participativos nesse ponto. Aproveitamos uma onda bem relevante, assim, de inovação que estava acontecendo lá fora, que a gente via, na época, o Márcio também como trabalhando com engenharia de software, a gente via outros engenheiros, né, de outros mercados criando produtos, talvez sem um know-how muito profundo de negócios, de marketing.
A gente, em par, cria essa primeira solução de forma muito despretensiosa. Eu acho que a ignorância foi uma bênção para nós naquela época, assim, né? Mas não tínhamos a mínima ideia do que a gente enfrentaria pela frente, né? E isso foi em 2010. Isso né? foi em 2010. A gente começou a construir e aí eu não esqueço, porque o aniversário da UED praticamente é no mesmo dia do meu aniversário. Porque foi em outubro, né? Quando a gente criou a primeira versão, nós trabalhávamos juntos numa empresa. E aí eu saí da empresa antes, né? Fui trabalhar numa outra oportunidade, numa outra empresa. E o Dani foi para Portugal. E assim, no aeroporto, o Dani falou assim, tá, a primeira versão do produto tá no ar, né? Então, e aí ele simplesmente embarcou no avião e foi, ficou o Márcio aqui. E aí no dia, nunca esqueço, o dia do meu aniversário, né? Aqui no Rio Grande do Sul tem muito essa questão dos aniversários, a gente fazer churrasco em família. E aí a família lá fazendo churrasco e eu sentado na sala, olhando os problemas acontecendo e eu mandando mensagem pro Dani. E o Dani em viagem, assim, chegando em Portugal. E aí, até a hora que ele conseguiu se estabelecer, porque ele estava indo trabalhar em Portugal, até a hora que ele conseguiu se estabelecer, ele viu um monte de mensagem, a minha última mensagem, falou assim, tira esse negócio do ar, isso aqui, se não é pra dar suporte, a gente não vai continuar. Daí ele voltou, calma, acabei de chegar, vou olhar e já te respondo. E assim foi, a gente sempre foi um complemento, né? O Dani sempre é o cara da paz, o cara de falar calmo, o cara muito racional, e eu sempre muito emocional, né? E sempre muito assim, a ansiedade, né? Eu brinco que eu esperei acho que 40 anos para descobrir que eu tenho TDAH. Então eu tenho ansiedade por natural e aí, então essa coisa assim, sempre de tentar buscar o novo e ele sempre então assim, eu sou aquele que acelera e ele é aquele que freia. Sim. E acho que isso foi algo muito positivo e continua sendo muito positivo até os dias de hoje, porque a gente acaba sempre se complementando nesse sentido. Então ele nessa parte, hoje, sim, tranquilamente de toda a minha trajetória profissional, é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheci na minha vida, né? Então, essa inteligência ele sempre conseguiu usar a seu favor, né? De conseguir entender a questão, não só a parte tecnológica, porque a UED ela é isso, é uma empresa de tecnologia voltada para o mercado de nicho, que é o mercado de eventos. E entender justamente assim, esse viés de entender o seu potencial de tecnologia, mas ao mesmo tempo conseguir aprender outras, né, outras nuances do mercado, né, da sua capacidade. Então, é um cara que entende muito de marketing, é um cara que entende muito de negócio, é um cara que entende muito de dados. Então, assim, e aí a gente coloca no ar a primeira versão e foi um caos. Foi o caos instaurado. Para mim, que fiquei. Para ele, que estava em Portugal curtindo. Então, aí você vê, né, pela a diferença de personalidade dos dois, para que a coisa fosse para frente. Porque se fosse só o Márcio e uma outra versão do Márcio, talvez os dois iam ficar desesperados, batendo cabeça e tchau e benção. Né? E se fosse só duas versões, né, do Dani, talvez nem fosse acontecer, né, porque o Dani é mais centrado. Então, assim, é bom. É bom ter as duas coisas, as duas versões juntas, trabalhando juntas. E assim, Grazi, a gente de fato, né, a gente lança esse produto em 2011, né, e a gente vai para o ar em 2014, de fato, que a gente se dedica de forma integral a trabalhar para a UED, que na época se chamava Me Casei. Mas de 2011 a 2014, a minha participação, perto da participação do Márcio, a insistência do Márcio, ela é praticamente nula, assim, né? Tanto que além da persistência do Márcio, né, eu acho que eu sempre me lembro da capacidade de oratória para me convencer a entrar nessa... Tem que ter, né? Uma certa influência, né? Não, várias vezes eu tive que ir lá e resgatar ele. Não, vem. Mas às vezes eu também tinha as dúvidas, né? Como todo negócio. Então, como o Dani falou, assim, a gente constrói um produto em 2011, quer dizer, a gente começa a construir ele em 2010, e aí no finalzinho ali de 2010 a gente coloca esse produto no ar, sem muita pretensão. De novo, assim, éramos dois guris, né, atuando dentro de um nicho de mercado, que nem o Dani falou, assim, a gente criou vários produtos, né, e talvez o que talvez menos a gente tinha intenção que fosse virar um negócio é o que é hoje, né, e aí nessa tentativa era muito mais um hobby pra gente,
Então, nós não sabíamos como ganhar dinheiro, nós não sabíamos como escalar, né, adquirir novos clientes. Então, a gente não sabia muita coisa. O que a gente sabia era programar, né? Era codificar, construir coisas. Então, A gente sentia prazer em fazer isso, a gente né? sentia Se prazer em divertia fazer de isso. fato, É. né? Então, assim, a gente virava à noite, né, conversando. Já trabalhávamos juntos, passávamos o horário comercial trabalhando junto. Aí, depois disso, ia para casa e praticamente a gente continuava trabalhando junto, né? Isso foi durante um bom tempo. Então, de 2011 até 2014, isso foi um trabalho totalmente paralelo. No meio do caminho, a gente já entendeu que isso aqui poderia surgir, né, como uma oportunidade, como ganhar dinheiro, porque os produtos que a gente foi construindo, a WED, né, o que ela é hoje, que na época era o Mecasei, ela foi a única que começou a ganhar perna sozinha. Então foi a primeira que começou a ganhar os seus primeiros usuários de forma orgânica, foi a primeira a ganhar a sua primeira fonte de receita, né, vendendo publicidade, né? Então, ou seja, foi a primeira que foi demonstrando de uma forma, basicamente assim, a gente criou um filho para o mundo e o filho se criou sozinho, né? E depois o que a gente fez Legal. foi entender esse potencial desse filho. E aí sim, em 2014 a gente senta com um plano de negócio bem estruturado, uma visão muito clara da onde que a gente queria chegar, né, com o produto, como empresa, e decidimos, vamos tocar isso aqui em frente ou não. Era um momento decisivo para a gente, né? De vamos largar a vida tranquila de ser CLT, né? De trabalhar para empresas, ter o seu salário, né? Ter férias, tudo a segurança, né? Que aquilo permitia para gente, ou vamos empreender, né? Então, acho que a ignorância na época foi bom para a gente, porque acho que se a gente soubesse como é difícil hoje você empreender, não só no Brasil, né? Mas especificamente no Brasil, abrir um CNPJ no Brasil assim, é uma lição de vida hoje para as pessoas. Então, se a gente soubesse, talvez a gente não tivesse feito. Mas ainda bem que a gente fez, porque daí sim, em 2014 a gente cria o plano de negócio, estrutura muito bem a nossa visão da onde que a gente queria chegar, e aí a gente começa a se dedicar 100%. E aí acho que nunca fez tanto sentido, pelo menos para mim, uma frase que os antigos falavam, né? Que o que engorda é o dono do boi, né? O que engorda o boi é o olho É do o olho do dono. dono. Desculpa, Aham. não, e dedicações parciais, os resultados vão ser sempre parciais. Então a gente sempre teve resultado parcial, mas que demonstrava um certo potencial. E aí, a partir do momento que a gente começa a se dedicar 100%, tanto eu quanto o Dani, as coisas mudam, sim, começam a mudar de uma forma muito acelerada. E aí vieram diversas conquistas nesse meio do caminho. E a gente sempre nasceu, quer dizer, sempre nasceu, a gente nasceu sempre com essa visão de ser uma empresa de tecnologia, né? Nós sempre buscamos entregar tecnologia para um mercado que a gente sempre entendeu que era muito amador, no sentido de ser analógico, né? De ser pouco digital, né? De usar, de fato, pouca tecnologia, né? E aí a gente entra numa questão porque houve uma necessidade, houve uma necessidade pessoal de vocês para que vocês entrassem no ramo de eventos, certo? Porque houve uma dor, né? No Sim. caso, para que vocês ampliassem essa visão, certo? E eu posso falar ou vocês vão falar sobre o que aconteceu? Não, pode... Vai lá. Vai lá. Não, tem o Márcio falando assim, eu fiquei pensando também na trajetória nossa como pessoas, tá, Grazi? E, porque assim, a gente casou, né, cada um com suas esposas, mas a gente também fez um casamento mútuo aqui, né, então a gente casou... Achei engraçado ele falando, a gente casou cada um com as suas esposas. E assim, e foi tudo ao mesmo tempo, assim, né, foi praticamente ali uma questão de 6, 8 meses, né, e passaram-se 15 anos, né. Então, muitas pessoas perguntam, como que vocês mantêm um casamento de sociedade, assim, né? E, na verdade, assim, é que é diferente, né? A relação de casamento entre sócios e a relação de casamento. Ainda bem, né? Não só pela questão do amor, né? Mas é que tem uma terceira entidade nesse negócio todo, que é o Ed, né? Então, assim, eu conheci um outro Márcio há 15 anos atrás. O Márcio conheceu um outro Daniel há 15 anos atrás. E nós criamos um negócio completamente diferente do que é o negócio hoje, né? Então, são 3 entidades que vão mudando o tempo inteiro, né? A WED, que a gente
criou não é o Ed que a gente toca hoje e não é o Ed do meio do caminho. O Márcio não é o mesmo Márcio que eu conheci lá atrás. Eu não sou o mesmo Daniel. A gente passou por 15 anos de vida, né, Márcio? Então, eu acho que entender esses aspectos e se adaptar o tempo todo a essas três pessoas, né, 2 pessoas físicas, uma pessoa jurídica, que eu acho que é o grande desafio, né, à medida que a gente também estava criando uma família naquele mesmo momento, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios, né, que a gente percorreu e lá no começo da nossa conversa a gente estava falando sobre ter diversão, assim, né? E eu acho que, além dessas adaptações que a gente precisa fazer para o negócio continuar prosperando e cada um entendendo os momentos de cada um, é entender como que a gente coloca as nossas mudanças e diferenças a favor desse conjunto, né? Eu e o Márcio, a gente já teve diversas dificuldades, assim como qualquer casal, né? E raiva, angústia, insegurança, né? São sentimentos que eles afloram, né? Num negócio que a gente está criando, assim. Mas, felizmente, né? Eu acho que a gente sempre teve a habilidade, né, Márcio? E a capacidade, eu acho, que a gente vê que muitos empreendedores acabam tendo com seus parceiros, né? Que não sei qual é, que é a palavra certa, mas é tipo pegar o bode de alguém, né? Não sei se é um termo... Pegar o bode, pegar o ranço. Pegar o ranço, né? Tá. Então, assim, sempre foram sentimentos muito curtos, assim, né? E sempre muito resolvíveis, né? Mas no momento que tu pega o ranço de alguém, ele é irreversível, né? É difícil, depois que tu tem o ranço de alguém, tu diz lá, pô, consigo resolver isso. Então, eu acho que esse é a grande diferença, assim, sabe? Porque na trajetória da UED, a gente passou por diversas dificuldades, né? A principal delas, com certeza, eu acho que todo mundo do setor de eventos passou ali em 2020, né? Que foi a pandemia, etc. Mas o negócio, ele tem dificuldades diárias. Todos os dias estão aparecendo coisas novas, assim, né? E por isso que o Márcio fala que a gente é síndico, porque, né? A gente vai se adaptando aos problemas que vão aparecendo, assim. Então, não tem solução ideal, assim, cada dia é um dia novo. Sim. Acho que esse é o... Eu tinha perguntado do início também, voltando um pouquinho, porque, por exemplo, vocês são da área tecnológica, ponto, e vocês poderiam desenvolver qualquer tecnologia para qualquer área, mas vocês optaram pela área de eventos, porque vocês estavam, no momento, também passando por o processo de casamento, né? De organização de casamento. Então, vocês viram algumas faltas, né? E o que poderia ser melhorado. E isso pesou, né? Acredito que pesou para que vocês levassem o produto de vocês para essa área, certo? O que acontece, assim, a gente diz que nós escolhemos a área, mas a área também escolheu a gente, né? Que nem eu falei, nós éramos produtores de software, né? Então a gente estava criando um monte de coisa naquela época. E de todas as coisas que a gente criou, né? Que nem eu falei, a gente lançou vários filhos, né? Ou hoje em dia, como a gente diz dentro da empresa, assim, projetos pets, né? E o que começou a caminhar sozinho foi justamente na época lá o Me Casei, que era um produto voltado para o setor de eventos. Sim. Né? Então, por mais que a gente estivesse dentro da nossa área, dentro daquele momento de vida pessoal, né? O Dani já estava em fase final de planejamento e organização do casamento dele e eu estava começando o meu. Então, assim, a gente via que tinha uma angústia dos dois lados, né? Como o Dani falou, a gente não queria ser só pouco participativo nesse momento tão importante na vida de duas pessoas. Então, mas também a gente tinha a nossa limitação. Naquilo que a gente era bom era em construir produtos. Então, a gente pensou, como que a gente usa esse dom, ou essa vontade, ou o que a gente gosta de fazer a nosso favor para poder ajudar a entregar algo para nós. E aí, então, assim, primeiro a gente constrói para a gente. Quando a gente fala assim, tá, mas se nós vamos construir pra gente, a gente pode construir isso de uma forma aberta para qualquer pessoa. E assim nasceu a UED, né? Com um produto totalmente despretensioso, que a gente constrói para os nossos momentos,
que a gente coloca no ar e de forma bem despretensiosa foi crescendo sozinho, né? Então, e aquilo ali foi mostrando pra gente o caminho que a gente vem trilhando e estamos até hoje e ainda vamos muito além, né? Com certeza. E dentro desses 15 anos, existiram momentos, como vocês já falaram, né? Existiram altos e baixos, como qualquer empresa tem. E o que faz a diferença é a superação, é a persistência, né? Querer continuar e uma boa estratégia. E a gente teve um momento de pandemia, que foi ruim para todo mundo, acredito, mas que vocês também, com a estratégia, conseguiram também mudar, né? Crescer ali dentro desse momento que não foi bom, né? Para a maioria. E aí, fale um pouquinho também desse momento, como foi. A pandemia, eu digo assim, foi um divisor de águas pra gente. Por quê? Porque ela fez a gente resgatar a nossa essência. Como eu falei assim, lá atrás, em 2011, lá, ou 2014, quando a gente monta o plano de negócio, quando a gente monta a nossa visão da onde que a gente poderia chegar com a UED, de 2014 até a data da pandemia, a gente se viu perdido, né? Porque, assim, eram duas pessoas que nunca tinham aberto um CNPJ, né? Começam a ter que lidar com situações e coisas que acabam te consumindo e acabou fazendo com que a gente se perdesse um pouco ou se agarrando muito em algumas verdades que depois se tornaram mentiras, né? Então, mas por falta de conhecimento, por falta de experiência, né? E que foram positivas, porque aquilo ali acabou somando pra gente, para que a gente não pudesse, não precisasse errar mais na frente. Então, eu digo que a pandemia, ela foi bom porque a gente voltou, né? A gente não podia, enfim, o mercado de eventos parou, né? Literalmente parou. A UED também parou, então a gente viu da noite pro dia a empresa não faturar, né? A gente perdeu mais de 90% da nossa receita, praticamente entre um mês e outro, em menos de 30 dias, a gente viu cessar as receitas. E como que a gente faz isso? As responsabilidades que nós temos, né, com as pessoas que trabalhavam aqui com a gente, com os nossos clientes e com a visão do que, assim, o que vai acontecer daqui para frente. E aí a gente entendeu que, ok, vamos entender o que vai acontecer, vamos ser muito racionais, né? Assim, ainda bem que a gente sempre fez uma boa gestão do negócio, então a gente não precisou demitir ninguém, a gente cortou os custos que eram assim, que não eram tão essenciais, né, para manter a operação do negócio, e conseguimos manter o barco de pé, né? Então o barco continuou de pé e falou assim, então tivemos um bom planejamento financeiro, olhando para frente. Então, assim, se tudo continuar assim do jeito que está, até quando a gente aguenta? E a gente tinha um bom caminho para frente. Então isso deu um pouco de tranquilidade para a gente. Mas daí a gente volta para dentro de casa, mas e quando acabar? Onde é que nós queremos estar? Então a gente não podia fazer marketing. A gente tinha e marketing era uma coisa que ainda assim continua consumindo muito assim do nosso pensamento, porque a gente pensa que possa ser algo que é extremamente relevante para o crescimento do negócio. E aí, então, a gente olha para dentro do produto, a gente via várias vergonhas que a gente tinha, e vergonhas mais nesse sentido de produto que a gente poderia melhorar, mas é que na correria do dia a dia a gente foi escanteando. Mas aí também tinha a questão da nossa visão. E a gente, durante esse tempo, ali de 2014 até 2017, a gente ficou muito ficcionado em crescer uma ponta, só a ponta do nosso iceberg, né? E a gente quando a gente resgata a visão que a gente tinha, que era ter um ecossistema voltado para o mercado de eventos, né, dentro, a gente começa, assim, então vamos vamos trabalhar em cima disso. E aí a gente começa a conversar com os profissionais, né, que era uma coisa que a gente não vinha fazendo desde 2014. A gente não conversava com os profissionais, a gente conversava só com o público final, só com os casais, né? E a partir do momento que a gente começa a conversar, e a vontade de conversar com os profissionais era, primeiro, a empatia de entender que naquele momento não era só a minha empresa que estava sendo afetada, era todo um setor de eventos que estava sendo afetado. Então a gente começa a conversar com os profissionais e entender, profissional, principalmente assessor e assessora, quando isso aqui passar,
como é que vocês querem se posicionar? O que vocês precisam de ajuda? Como que a UED, como empresa, né, de tecnologia no mercado de eventos, pode te auxiliar? Então, foi um momento de muita descoberta para a gente. E essas descobertas nos levaram a um próximo passo para nos guiar na nossa visão, que é construir a UED Pro, né? Então, aquele momento para a gente foi essencial e a gente entendeu que o pós, quando, assim, acho que ainda não foi oficialmente institucionalizado, né, ou generalizado o fim da pandemia, mas pós, né, quando os eventos houveram a quebra das restrições e os eventos voltaram a acontecer, a gente viu que a gente acertou naquele momento, apostando de novo nos parceiros que estão, né, na linha de frente, né, nos eventos, principalmente de casamento, estar do lado deles, entregando tecnologia, né, entregando conhecimento, entregando conteúdo, entregando informação, fez toda a diferença. Então, isso nos ajuda a caminhar para a nossa visão que a gente construiu lá atrás, né? Show. Por muito tempo, Grazi, nós somos uma empresa de tecnologia atuando no mercado de eventos, né? Talvez nós somos a única empresa de tecnologia de fato no mercado de eventos, assim, porque todas as outras empresas, concorrentes nossas, etc., são empresas pouco inovativas, empresas tradicionais que acabam entrando com tecnologia no segundo momento, né? E o caso da UED é completamente diferente, né? Somos de tecnologia, atuamos no mercado de evento, né? Então, muito do nosso do momento da pandemia, né, olhando em flashback, assim, agora é muito fácil, assim, né, mas nos trouxe de volta para aquilo que é o comecinho da história que a gente começou a contar aqui, né, 2 engenheiros de tecnologia, criando diversão, etc. E a gente volta, né, a gente sai daquele mundo ali da ponta do iceberg que o Márcio falou, de crescimento, de marketing, etc., e volta a pensar em inovação, né, nesse período que a gente lança ferramentas para as pessoas celebrarem online, é nesse momento que a gente desenha o que seria um motor de crescimento da UED, que é uma ferramenta para os assessores e depois para as outras categorias em geral, né? E nesse período a gente também volta a fazer aquilo que a gente sempre fez muito bem, até no período pré-UED, que tá aqui o pessoal aqui em volta assistindo, né? Que é montar times com pessoas extraordinárias, assim, né? E naquele momento de 2020 até o momento presente, assim, a gente contratou e formou um time que ele é classe A e provavelmente um dos melhores times de tecnologia no estágio inicial, que é o estágio hoje que a UED se encontra, né? Um estágio de crescimento que o mercado poderia oferecer para a gente, assim, né? Então, a gente tem uma retenção muito alta de talentos, a gente consegue atrair talentos e manter eles, né, de forma efetiva. E eu acho que, além do legado pessoal meu e do Márcio que a gente construiu ao longo do tempo, as relações, né, e as pessoas que vieram a fazer parte do time, né, e que mudaram e moldaram a cultura da UED ao longo do tempo e que fizeram nós nos adaptarmos à cultura, né, eu acho que tem muita relação com a pandemia, aquele período ali de 1 ou 2 anos de dificuldade extrema, né, de restrição extrema, né, que aflorou a nossa criatividade, buscou o nosso, né, o nosso ego, nossa parte mais central, assim, do que a gente queria fazer. Mas foi uma montanha-russa de emoções. Nossa Senhora. E eu imagino. E aí, então, juntou, né? Tanto resgatou a essência, mas juntou, né? Juntou com também a parte emotiva, com a parte da inteligência, né? Eu acredito, eu vejo a UED, assim, não só eu, tá, gente? Muita gente que comenta comigo, fala assim, nossa, como eles cresceram, né? Como a UED cresceu. E eu faço vídeos e aí as pessoas sempre, Márcia, sempre, nossa, como eles cresceram. E a gente vê o crescimento de vocês, assim, é visível. É visível, visível. Eu não cheguei a acompanhar 2020, mas, assim, do tempo que eu acompanho, vocês cresceram de uma forma, assim, enorme. E eu acredito muito nisso, né? Nessa questão de vocês estarem sempre buscando a essência, também junto com a inteligência, com a estratégia que vocês sempre mostram, né? Vocês são bem centrados quanto ao que vocês querem.
E vocês conseguem definir, assim, com certeza, né? Conseguem definir certinho o propósito da WED? O nosso propósito sempre foi entregar tecnologia para um mercado que tem uma dor gigantesca, né? Porque, que nem eu falei, assim, é um mercado que ele é analógico, ele ainda é muito amador nesse sentido, né? Ele é muito carente de tecnologia, de inovação. E agora a gente vê muitos profissionais falando de IA, mas IA, ela não, assim, não é algo adaptável 100%, né, para uma rotina do mercado de eventos. Até porque quem está lá na frente na hora do evento não tem como ser substituído, né? Então, e a tecnologia ela sempre aflorou aqui dentro. A gente brinca que a WED ela sempre esteve à frente do seu tempo. Quando agora se está falando muito de IA, em 2016 a WED já foi reconhecida, né, globalmente como uma das startups mais inovadoras do mundo, criando um robô de inteligência, usando inteligência artificial. Então, assim, a gente sempre buscou como propósito a gente justamente usar esse nosso poder, esse nosso conhecimento da tecnologia e tentar entregar. Só que agora a gente já entendeu que tem que ser no momento certo, né? A Nada tecnologia que uma experiência, nada que o tempo é, não aprimore. mas é entregar no momento certo a tecnologia e colocar na mão das pessoas, né? Dos fornecedores, né, dos prestadores de serviços, dos noivos, né? E agora com uma visão de abraçar não só o mercado de casamentos, mas qualquer outro tipo de eventos sociais, né? Então, colocar a nossa solução, a nossa tecnologia na mão das pessoas certas, né? E no momento certo. Então, assim, a gente busca muito, a gente sempre teve isso muito claro. E entendendo o potencial desse mercado, né? Esse mercado é um mercado gigantesco, então a gente sempre entendeu, né, o tamanho do mercado, aonde que a gente poderia chegar e a gente vem trilhando o nosso caminho ali com muita sabedoria, assim, muita calma, com muito propósito, né? E assim, como assim, o Dani falou e eu reforço, assim, nada faríamos se a gente não tivesse pessoas mais brilhantes do que nós, né, do nosso lado, ajudando a construir o que hoje a gente vem fazendo e vamos fazer ainda muito mais. Ai, maravilha. E com relação, assim, o crescimento, continuando a parte do crescimento, né? Como é que vocês enxergam todo esse crescimento da WED, né? Como é que vocês veem isso? Qual o sentimento? Como é que vocês veem? É um sentimento, assim, Grazi, que a gente está só no começo, assim, sabe? Como se fosse o dia zero, né? Quando a gente olha para trás, assim, na conversa, fica pensando, né, todos os momentos que a gente passou. O Márcio deve lembrar de momentos, sei lá, positivos, né? Eu sempre me lembro né, de atualizar o sistema, uma tela em branco, um erro, sabe? Sempre vem isso na minha cabeça, assim, né? E o que vem pela frente, assim, vem muita coisa boa, assim, sabe? Eu acho que a gente está num momento, assim, de inflexão muito grande dentro da WED. A gente está prestes a, se não revolucionarmos, assim, o mercado, de fato, sermos rebeldes naquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho que aí, né, dentro dos próximos 6 meses, o mercado vai se surpreender, assim, com o que a gente vai lançar. E a gente, em breve, vai ser o maior, sei lá, o maior hub de celebrações sociais, não só do Brasil, mas da América Latina. Estamos muito perto de entregar algo que vai entregar valor para todas as pessoas que estão planejando e estão organizando eventos sociais, né? Seja qual for a função, seja uma pessoa organizando de maneira sola, uma pessoa que está organizando com uma equipe de fornecedores, de assessores, né? Porque é um mercado que tem muitas ineficiências, né? Organizar um evento, no mínimo, vai custar pelo menos 300 horas de uma pessoa. A gente está... O Brasil é um país que adora celebrar, né? Então, todos os anos a gente está fazendo pelo menos uma celebração. E para todas as celebrações a gente está sempre começando do zero, né, Márcio? Nunca tem uma base pronta para isso. Eu acho que a gente produz muita ineficiência porque a gente deixa no caminho muito conhecimento daquilo que a gente foi fazendo nos eventos anteriores. Então, em breve, aí a gente vai começar. A gente já está fazendo isso, né? O mercado está nos puxando a fazer isso. A WED nasce, de fato, atuando no mercado específico de casamentos. A gente vai abrir novos mercados, atuar em qualquer evento social aí nos próximos anos. E por isso que eu digo, assim, a gente está recém começando, é isso que nos motiva, é isso que nos dá
vontade, né, de prosseguir e a gente nunca teve com um time tão bom assim para executar essa visão, que ela não foi construída ontem, nem semana passada, nem há 15 anos atrás, ela foi construída dia a dia, com consistências, né? A gente, quando é jovem, a gente quer acelerar rápido demais, né? E eu acho que o grande segredo da UED, além do talento único que a gente conseguiu formar, é a consistência, é o juros composto, é 1% melhor todos os dias. E aí, como que a gente se diferencia justamente por isso, né? Somos uma empresa inovadora, encontramos a nossa essência, encontramos as pessoas para executarem essa essência, né? E acho que é isso, né? E hoje vocês, eu sei que são vários produtos dentro da plataforma, né? Vocês auxiliam a gente de uma forma incrível. Vocês conseguem quantificar quantas facilidades vocês têm dentro da plataforma para os assessores? Tem muita coisa, né, gente? Então, Grazi, quantas atualizações, se tu fosse arriscar, assim, quantas atualizações você acha que a gente faz durante um ano dentro da UED? Não faço ideia, eu vou chutar errado. Prefiro não chutar. Eu não sei. Sei lá, mais de 100, mais... Em 2024, a gente lançou 993 atualizações que tiveram algum impacto para o usuário final, né? E o nosso usuário final, ele é abrangente, né? Vai desde a noiva, do noivo, da assessoria, do fornecedor. Então, eu não cheguei nem perto, eu chutei... Por isso que eu não queria chutar. Chutei 100. Achei porca. Não adianta. Contra números, o Daniel é imbatível. Caramba. Contra dados, ele é imbatível, assim. E é uma das essências da UED, né? E é uma das coisas que o Dani traz para dentro da cultura, né? Que é sempre tomada de decisão baseada em números, baseada em dados, né? Então, assim, não que a gente seja irracional no sentido de não levar a emoção, né? Ou feeling, às vezes, em conta, mas a gente sempre tenta se basear muito em dados qualitativos, mas principalmente dados quantitativos. E formar uma opinião, né, Grazi? Eu acho que muito se fala sobre dados, assim, se analisar os dados, né, tomar decisão sobre dados, etc, né? É um papo meio furado já, assim, né? Mas a verdade é que tem que ter uma opinião, assim. Eu acho que fica muito claro, assim, para qualquer pessoa que atua na área, que olha para a UED e vê, não, a UED tem uma opinião sobre aquilo, né? E não é uma grande bagunça, né? Não é, sabe, um opinou por isso. A gente tenta formar uma opinião sobre aquilo que a gente está criando, né? Eu acho que essa é a nossa marca, assim, né? Exato. Nossa, e eu tenho muito orgulho aí de conhecer um pouquinho mais a empresa de vocês, muito orgulho de conhecer 2 síndicos da empresa, super inteligentes para serem só síndicos, e saber que vocês têm um time espetacular aqui, ó, por trás, assim, dando aquele suporte. E desejo mais 15, mais 30, mais 50, mais 100 anos aí, muitos anos para vocês, né, de empresa, de sucesso, tá? Porque vocês vêm fazendo melhorias, eu tenho certeza que vão crescer muito mais e que vão chegar à meta ao qual vocês têm a visão da UED para o futuro. Tá? Muito feliz por estar aí junto, caminhando com vocês. Imagina, a gente que agradece mais uma vez a tua parceria, né? Não só a parceria do podcast, mas a parceria da Grazi, né? Junto com a gente aqui com a UED. E vamos para mais juntos aí. Vamos. E aí, quem vai falar para a câmera ali, para quem está assistindo, por que a pessoa tem que ter a UED? Essa eu deixo pro Daniel. O Daniel é nato. Não. Ué, e aí? Bom, você que é assessor, você que é assessora, né, que ainda não entendeu que o mundo digital ele veio para revolucionar o seu dia a dia, a sua forma de trabalhar, conte com a UED. A UED ela não é só uma plataforma, mas ela é uma plataforma formada por pessoas que vão estar do teu lado para construir um novo mercado, né, um mercado de eventos. Então, conte com a UED para todos, né, tipos de fornecedores, seja você assessor, seja você fotógrafo, DJ, espaço, buffet, garçom, enfim. A UED ela veio para abraçar todo tipo de fornecedor dentro do mercado de eventos, com funcionalidades que vão ser essenciais para o seu dia a dia. Então, e tem o benefício de ser de graça, né? A gente diz assim, cara, não tem por que não usar a UED se já é uma ferramenta de graça, né? Então, baixem, né? Está nas principais
nas principais stores, na Apple Store, na Play Store, o aplicativo da UED Pro. E para você que é noivo, também, né? Quer ter um lugar para centralizar todas as informações dos seus eventos, compartilhar isso de uma forma muito elegante, lúdica e divertida com seus convidados, o aplicativo da UED também está aí, né? Também uma ferramenta de graça, né? Então, ou seja, a UED ela veio justamente para ser rebelde dentro do mercado de eventos e entregar soluções que façam a diferença na vida das pessoas. Maravilhoso. É de graça, gente. Tem melhor argumento? É de graça e é funcional. Só o Ed pode fazer, só o Ed tem. É isso. Meninos, prazer. Valeu, Graça. Que venham muitos outros papos e sucesso sempre. Sucesso, sucesso, sucesso. Cresçam muito e façam a diferença aí. Valeu, de uma vamos forma juntos. rebelde. Isso. Vamos brindar? Vamos. Que venham muitos papos sem cerimônias.